Muito bem, meus queridos, vamos então compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Como foi dito na abertura, no início do nosso culto, iniciando uma nova série, Famílias que Fazem Discípulos. Muito bem, e para essa primeira mensagem, o título dela é Vem e Segue-me. Vem e segue-me. E eu queria ler 3 textos aqui para nossa reflexão. O primeiro deles, Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 13. Marcos 3, 13. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Até aqui. O outro texto, ainda em Marcos, mas voltando algumas páginas, no capítulo 1, versos 16 e 17, diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Ainda no Evangelho de Marcos, agora um pouquinho para frente, capítulo 2, verso 14, diz: ao passar viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Esses 3 textos da palavra do Senhor. Senhor Jesus, nos rendemos diante da Tua palavra, nos rendemos diante dela, Senhor, e pedimos graça. Pedimos graça, Senhor, para que o Senhor nos conduza por esses textos e que o Senhor nos ensine, que o Senhor ministre, Senhor, o nosso coração, as nossas vidas, ó Deus. No nome de Jesus, Deus, que nenhum ruído, que nenhuma outra voz venha atrapalhar a Tua voz. Fala, Senhor, ao nosso coração, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vem e segue-me. Título, então, da nossa reflexão desta noite. Hoje, se alguém te perguntar o que é ser cristão, o que você diria? Ou talvez perguntar o que caracteriza um cristão? Talvez alguns possam dizer, é aquele que vai à igreja. Outros talvez possam dizer, são aquelas pessoas que tentam viver uma vida correta. Outros ainda podem dizer, são aquelas pessoas que têm valores, seguem a Bíblia, e por aí vai. São inúmeras respostas para essa pergunta: o que é ser cristão? O que caracteriza um cristão? Mas olha que interessante como Jesus começa. Ele não diz: venham aprender, venham melhorar, venham servir. Ele diz: vem e segue-me. Ele chega para os discípulos e diz: vem e segue-me. O primeiro texto que nós lemos é quando Jesus reúne todos os seguidores lá, e dentre todos os seguidores ele escolhe os 12 que vão caminhar com ele. E os outros textos que a gente leu ali são muito mais específicos, né? São palavras que Jesus traz especificamente para alguns. Levi, também chamado de Mateus, Pedro e André. E para eles ele chega de forma muito direta e diz: vem e segue. Interessante a gente notar aqui no texto que Jesus ele não implora, ele não fica ali insistindo, ele simplesmente convida a caminhar com ele.
E a resposta foi de imediato. Eles abandonam tudo e começam a seguir. Agora pensa comigo. Quantas pessoas hoje, no nosso dia a dia, pessoas que a gente conhece, pessoas que frequentam igreja, pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que participam das atividades da igreja, mas no fundo elas não estão caminhando com Jesus. Ah, existe isso, pastor? Muito. Infelizmente, muito. Pessoas que conhecem, mas estão à margem, estão andando à distância, não querem se envolver. Jesus, ele convida então, ele chama, ele comissiona 12 apóstolos, 12 discípulos. Mas interessante, porque tinha os 12, mas tinha uma multidão ao mesmo tempo que seguia Jesus. Só que apenas os 12 estavam mais perto, estavam mais próximos do Mestre. Mas existia toda uma multidão. Tanto tinha que, em dado momento, o discurso e o ensino de Jesus se torna para aquele grupo tão pesado e tão difícil, que algumas daquelas pessoas da multidão começam a ir embora, começam a abandonar. Como quem diz, deixa para lá, não quero andar perto desse cara não, deixa eu ir embora, deixa eu ir para minha casa, deixa eu voltar para os meus afazeres, e começam a abandonar, e Jesus volta então para os discípulos e diz: e aí, vocês também querem me abandonar? Olha, tem gente indo embora, vocês também querem me abandonar? Muitos ainda hoje estão fazendo as mesmas coisas, estão caminhando à distância do nosso Mestre, sem estar com Ele, sem permanecer com Ele. E isso muda tudo na nossa vida de fé. A gente pode estar na igreja, a gente pode exercer ministérios, mas está tão distante de Jesus, tão distante. E o convite de Jesus começa ali no verso 13. Ele chama a caminhar. Assim como lá em Gênesis 12, ele chama Abraão: vem e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não fala para onde, não fala o lugar, não fala o que vai fazer, simplesmente diz: vem e vai para o lugar que eu vou te dizer. Só caminha. Vai em frente. Na jornada eu vou falando para você. Na caminhada eu vou falando os próximos capítulos, as próximas ações. Simplesmente anda. Em Êxodo, Deus chama Moisés, que num primeiro momento resiste, coloca vários argumentos para Deus. Ah, eu sou isso, eu não sei falar direito. Ah, Faraó não vai me ouvir. Mas Deus o chama e o convence: ó, vem, só vem. Eu tenho todas as saídas, eu tenho todas as respostas, só vem. E depois Jesus então chama os discípulos. Sabe o que tem de semelhante em todos esses chamamentos aqui? Chama atenção o fato de que Deus toma a iniciativa. Nunca é o homem, sempre é Deus. Ele toma a iniciativa de nos chamar. João 15,16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para que vão dando muito fruto. Não foi você que me escolheu. Eu te escolhi. Deus chamou cada um deles para uma obra urgente. Ele não chamou em cada um esses episódios aqui para uma obra que ia ser feita daqui a longo prazo, 15, 20, 30 anos depois. Não, a obra era agora. Ele chama para agora. Ele chama para realizar aquilo que Ele quer agora.
E todos serviram. Todos obedeceram. Todos foram à frente. E engraçado que tem gente hoje que fica esperando, para responder. Sabe quando você manda aquela mensagem no WhatsApp, a pessoa demora 300 horas para responder? Quando você pergunta alguma coisa? E demora. E você ali, puxa, eu precisava dessa resposta agora. E a pessoa não responde. Você visualiza, você viu que a pessoa viu tua mensagem, você sabe a hora que ela viu a tua mensagem, mas ela não responde. Muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente sabe do chamamento do Senhor. A gente sabe daquilo que Ele está nos convocando, qual é a missão que Ele tem para nós, mas a gente fica esperando, como se, não, deixa eu ver se não vai ter nada mais importante para fazer. Quando a minha vida estiver organizada, aí sim eu respondo. Quando o meu casamento melhorar, aí eu respondo. Quando a minha vida financeira estiver ajustadinha, aí eu vou servir. Eu me lembro que eu era pequeno, eu ouvi uma pessoa na igreja que ela estava mega endividada e ela disse, eu vou sair da igreja porque eu quero resolver minha vida financeira e assim que eu tiver resolvido eu volto. Eu ouvi isso, ninguém me contou, eu ouvi isso, eu era criança, e isso ficou na minha mente. Eu nunca mais vi essa pessoa. Eu tenho 49 anos, eu nunca mais vi essa pessoa. Das duas, uma, né? Ou ela está endividada até hoje, não resolveu a vida financeira dela, ou ela mentiu. A segunda possibilidade é mais real, Ela simplesmente se mostrou uma pessoa mentirosa. Tudo isso, quero resolver todas as questões para daí começar a levar Deus a sério. Interessante nós olharmos os textos e essas pessoas que eu citei que Deus chama, que no caso dos discípulos Jesus chama, não eram pessoas prontas, eram pessoas imperfeitas. Imagina dos 12, um trai, outro nega e 10 fogem. Uau, que equipe, hein? Que equipe de trabalho. Foi eles que Jesus chamou. Foi exatamente eles que Jesus chamou. Ele não chama pessoas prontas, ele chama pessoas disponíveis. E assim como ele te chama, ele está passando e ele está falando, vem e segue-me. Eu tenho algo para realizar através de você. Vem e segue-me. Se você não seguir, Jesus não vai ter uma crise depressiva, vai chorar porque, fulano não respondeu, fulano não está seguindo. Ele não vai ter essa crise, viu? Pode ter certeza. Porque o único que está perdendo em tudo isso é você. Porque ele simplesmente vai chamar outro. Ele vai levantar outro. Ele não precisa de nós, mas ele nos dá a oportunidade de segui-lo e de obedecê-lo. Um privilégio que nós temos de fazer parte dessa obra que Ele está fazendo. Nós precisamos entender isso. Talvez você pense assim, puxa, mas a minha vida está bagunçada demais. É aí que Jesus te chama mesmo. É aí que Ele te chama, sabe por quê? Porque não é depois da mudança que Ele vai usar a tua vida. À medida que você começa a obedecer, a obra do Senhor começa a acontecer, os planos de Deus começam a acontecer, e de quebra, Ele transforma a tua vida. Ele transforma a sua vida.
É na jornada, é à medida que você caminha, é nesse caminhar que Ele vai transformar a tua vida. Ele vai colocar você junto com pessoas para moldar o seu caráter, para transformar o seu jeito de ser. Você está ali servindo, fazendo o teu melhor. Você vai errar, você vai... mas o Senhor vai transformando a tua vida à medida que você serve. Se eu fosse esperar ser perfeito para estar aqui, eu nunca estaria. Eu nunca teria respondido ao Senhor. Uma vez, o pastor chegou e falou assim, domingo você vai fazer a liturgia. E eu falei, não pastor, pelo amor de Deus, eu vou lá na frente falar para todo mundo no culto, eu estou acostumado a falar só para os jovens aqui. Não, você vai falar lá na frente. Eu falei, pastor, você vai. Num primeiro momento parece, nossa, como o pastor está sendo autoritário. Não, ele está sendo um instrumento de Deus para moldar. Para moldar o seu caráter, para moldar o seu jeito de ser, para você vencer os seus medos. Estou falando de experiência própria. E Deus então começa a moldar o meu jeito de ser, o meu caráter. Ele começa a transformar à medida que eu ia fazendo, à medida que eu ia realizando. Já adulto, chega no meu pastor, eu preciso fazer o curso tal, porque a gente vai ter esses desafios aí, eu quero fazer tal. O pastor falou, Éder, para de falar bobagem. Para. Você não tem que fazer nada não. Você tem que servir, você tem que falar, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida. Na jornada, aí sim. Mas você precisa dar um passo e falar, Senhor, eis-me aqui. Porque lembra que eu falei no início aqui? O Senhor nos chama para uma obra que está sendo feita agora. Não é para daqui 15 anos, não. É agora. Ele precisa de trabalhadores agora. Não sei quantos prestaram atenção na canção do início do culto. Aliás, essa música do início do culto é um tempo de reflexão, tá? Às vezes eu vejo os irmãos conversando no início do culto ali. Não é momento de conversar, é tempo da gente ouvir. Porque essas canções no início do culto, elas têm uma razão de ser. Não está ali para entreter. Cover artístico, né? Ficar tocando lá, a gente fica batendo papo. Não, é para você se sintonizar naquilo que está sendo falado. E na canção do início falou que nós somos os pés e os braços de Jesus. Somos seus trabalhadores. Na obra que Ele está realizando. Nós precisamos estar atentos a isso. O Senhor nos chama. Mas eu tenho medo. Eu não sei se eu quero. Faça sem querer. Mas faça. Mas responda. Mas responda. Eu me lembro de um exemplo que aconteceu. Eu já contei essa experiência aqui para os irmãos. A gente tinha um evento de Dia das Mães num colégio lá em Colombo, né? E eu me lembro que os pastores, nós tínhamos 3 pastores na igreja. Eu não era pastor, eu era só mais um ali, né? Um membro qualquer. E de repente o pastor chega e fala assim, Éder, eu não vou poder estar lá. Eu não vou poder estar lá, então eu queria que você fosse pregar lá para mim. Eu falei, gente, como assim? Você vai falar para eles lá. E eu fiquei apavorado, porque uma coisa é você falar para a igreja no domingo à noite, né? Porque a igreja está esperando. A igreja veio para te ouvir, não é? Ou alguém está aqui porque veio obrigado? Levanta a mão aí, já. Vou te falar. Isa, você veio obrigado? Não? Não? Fala a verdade. Ninguém veio obrigado, né? Então você já veio para ouvir. Só que imagina você ir falar
para um público que não está ali porque você vai falar. Eles estavam ali porque era uma comemoração do Dia das Mães. Você era só um apêndice ali. Você era só mais uma atração. Né? Ia ter teatro, ia ter outra coisa, presentinho para as mães, não sei o quê, brincadeira, tal, e alguém ali que vai falar alguma coisa. E eu estava ali. E eu chego era o ginásio do colégio. E tinha mais de 300 pessoas no ginásio. E eu falei, Jesus, que frio o Senhor me meteu. O que eu faço agora? Acostumado a falar ali para, no máximo, 100 pessoas. De repente eu tenho mais de 300 na minha frente que nem veio ali para me ver. E eu falo, Senhor Jesus. E eu lembro que tinha um animador, né? Sempre essas festas tem um animador. E na época, eu era presbítero da igreja, né? Eu era presbítero. E daí o cara era todo um palhação, e fazia graça, não sei o quê. E de repente ele chega ali, daí ele vê que eu cheguei, né? Aí falam para ele que eu ia trazer a palavra, que eu era presbítero. E ele chega na frente de todo mundo, gente, olha, o presbítero chegou, ele já vai falar com a gente. E eu falei, cala a boca, deixa eu quietinho aqui, que eu quero ficar escondidinho aqui, não precisa falar. E ele começava a falar, presbítero, aguenta aí que eu já te chamo, aguenta aí. Eu falei, meu Deus do céu, quem chamou esse cara aqui? E eu querendo achar um buraco para entrar, e falando, Senhor Jesus, é isso mesmo, é para isso que o Senhor me chamou. E eu falei, e foi uma bênção. Foi uma bênção. Mas de tudo isso, o grande aprendizado foi que depois eu conversando, dando feedback para o meu pastor, e daí eu falei de toda a experiência, ele falou, Éder, sabia que você poderia não ter ido, né? Eu falei, quê? Agora que você me avisa? Né? Agora que você me avisa? Ele falou, não, você poderia não ter ido. A responsabilidade de estar lá era minha. Se você fala que não iria, eu ia ter que chamar outra pessoa. Só que você não teria tido essa experiência que você teve. E você não estaria testemunhando agora da bênção que foi você ter participado daquilo que o Senhor estava fazendo naquele lugar. E daí eu falei, entendi. Ou seja, não precisa estar preparado não. Você precisa simplesmente estar com o coração aberto e falar assim, Senhor Jesus, o Senhor fala até através de mula. Acho que o Senhor pode falar através de mim. O Senhor pode abençoar as pessoas de diversas formas. Eu acho que o Senhor pode abençoar através da minha vida. O que o Senhor procura não é pessoas prontas, é pessoas dispostas de falar, eu quero participar, eu quero ser bênção na vida de alguém, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque olha, eu quero que você faça uma reflexão sobre a sua vida agora. Você sabe quais são os defeitos que você tem, você sabe quais são as suas limitações. Agora imagina você, sabendo quem você é, das suas limitações, sendo usado pelo Senhor. A glória vai para você ou vai para Deus? Vai para Deus. Porque você vai olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, se não fosse o Senhor, eu não seria capaz de fazer. Se não fosse o Senhor, eu não conseguiria fazer. Mas o Senhor usou a minha vida. O convite, no verso 14, é um convite para a gente estar com Ele. E aqui é o coração do discipulado. A vida com Deus sempre foi relacional e contínua. A vida com Deus sempre foi para a gente caminhar com Ele. Não basta você ter informações a respeito de Deus, se você não quer ter um relacionamento com Ele. Não basta você ser ativo fazendo coisas para Deus, só que você não quer. Tem uma ilustração
de um homem que ele queria fazer um bolo para Deus. E ele queria fazer um bolo, e ele passou a vida inteira dele, vou fazer um bolo. Chegou lá, pediu para a Isa uma receita de um bolo de baunilha, aliás, de chocolate. Aí ele falou, a Isa passou para ele então uma receita de bolo de chocolate, e ele começou a passar a vida dele inteira fazendo um bolo de chocolate. E chega então o dia de entregar para Deus, e ele pega o bolo assim e vai para Deus. Ah, Deus, olha aqui, eu passei minha vida inteira fazendo esse bolo, preparei esse bolo com tanto carinho, e entrega para Deus. E Deus olha assim e fala assim, puxa, que legal, você fez um bolo de chocolate para mim, que legal, obrigado, muito obrigado. Mas se tivesse sido de baunilha, eu gosto tanto de baunilha. Essa ilustração é só para mostrar o seguinte: às vezes a gente está fazendo coisas para Deus que Deus não pediu para a gente fazer. Às vezes a gente está fazendo coisas para Deus, oferecendo para Ele aquele bolo de chocolate, sendo que Ele queria um de baunilha. E sabe por que a gente não sabe que Ele queria o de baunilha? Porque a gente não está perto dEle. Porque a gente não caminha com Ele. A gente está distante. A gente só tem aquela mentalidade religiosa que a gente tem que fazer alguma coisa. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que... isso aqui, tal. Tenho que fazer alguma coisa. A gente tem que estar com o coração aberto, sabendo que a gente é imperfeito, que a gente é falho, mas que Deus pode usar a gente para fazer o que Ele quiser. O que Ele quiser. Ele só precisa encontrar um coração disposto. Daniel chegou hoje aqui na igreja. Ele chegou, a primeira coisa que eu falei para ele foi assim: vai buscar água para mim. Acabou a água ali, ó. Preciso de alguém para pegar água. Ele falou assim: ah não, isso é muito humilhante pegar água. Vou pegar água. Tem alguma coisa mais? Não falou isso. Ele se levantou e foi pegar água. É um exemplo bobo para a gente entender que a gente precisa ter um coração disposto para aquilo que o Senhor quer. Para aquilo que o Senhor quer agir agora, nesse exato momento. Ele não quer pessoas perfeitas. Grave isso na tua mente, no teu coração. Ele não quer os seus títulos. Ele não quer o seu conhecimento. Ele não... Para Deus, sabe o que significa isso? Lixo. O seu conhecimento para Deus é lixo. Paulo fala isso. E Paulo é ainda mais duro, né? Ele usa uma expressão bem mais forte. Ele está olhando para o seu coração e está dizendo: segue-me. Ele está olhando para o teu coração e fala assim: vem, me acompanha. Porque nessa jornada, agora, eu preciso fazer algo. Eu quero usar você. Eu quero agir através de você. Nesse meio tempo, eu até transformo a sua vida. Mas eu vou realizar os meus planos. Mas primeiro, Ele te chama para esse relacionamento. Aqueles que não entendem isso, caminham com Deus e o resultado é cansaço. Não sentem prazer na obra do Senhor. Não sentem prazer em servir. É pesado. Ai, mais um culto. Ai, mais um. Ai, meu Deus do céu. Vem o pastor pedir umas coisas para mim aqui na mídia. Ai, meu Deus do céu. Mais uma coisa. Não, o meu povo aqui é uma bênção, não faz isso. Mas sabe assim, quando você não faz para Deus, gera cansaço, gera peso. E não foi isso que o Senhor chamou. Não foi para isso que o Senhor chamou. Ele nos chamou para estar com Ele. Para você abrir espaço aí na tua agenda tão cheia para esse tempo com Ele. Para esse caminhar com Ele. Você não precisa fazer um culto doméstico perfeito.
Mas você precisa orar com seus filhos. Orar com seus filhos. Ler um versículo em família. Quem valoriza a presença do Senhor consegue responder uma pergunta muito chave, que é: o que Deus falou com você hoje? Não precisa falar, mas eu queria que você respondesse aí no teu coração: o que Deus falou com você hoje? Porque Ele fala. E Ele fala todos os dias com a gente. Se você me perguntar o que Deus falou comigo hoje, eu falo. O que Deus falou com você? Nem sei. Acho que eu não escutei. Será que você não escutou? Ou você sequer entrou na presença dele? O discipulado ele começa no cotidiano. Se Cristo ele não é presente na tua rotina, Ele não vai ser presente na tua família, Ele não vai ser presente no teu trabalho, Ele não vai ser presente em lugar nenhum. Se Ele não for presente de fato no seu dia a dia, no seu, não é assim: meu Deus, meu filho precisa buscar mais a Deus, meu marido precisa buscar mais a Deus, minha esposa precisa buscar. Não, é você buscar. A Bíblia fala que o marido ímpio, ele é abençoado por causa da esposa que é temente a Deus. Imagina, o marido ímpio, ele é abençoado por causa de uma esposa que é temente a Deus. E o contrário é verdadeiro também. E quando os dois são tementes a Deus? E quando o marido e a esposa, quando os filhos são tementes a Deus, será que o Senhor Jesus ele abençoa? Nós precisamos valorizar o convite que nós encontramos. E agora ele se torna um envio, né? Não mais simplesmente para segui-lo, mas para a gente formar o outro. Lembra no início que eu quero mais do Senhor e isso é tão bom para a minha vida, tão bom para o meu dia a dia, que a forma como eu vivo, a forma como eu coloco as coisas em ação, as coisas como eu faço no meu dia a dia, isso é como se fosse uma transpiração, eu transpirasse a presença do Senhor e isso impactasse a vida das pessoas. O problema é que a gente quer que as pessoas tenham experiência com Deus, só que elas não conseguem ver 1 centímetro de Deus na tua vida. Sério, né? Como é que a gente quer impactar a vida de alguém, sendo que essa pessoa olha para você e não vê Jesus? Chega para as pessoas do teu trabalho, não vou nem falar de família aqui, né? Pega no teu trabalho, as pessoas que convivem com você, na escola, né, quem estuda aqui. Pergunta assim: você consegue ver Jesus em mim? Quero ver se tem coragem. Se você tiver coragem, faça essa pergunta: consegue ver Jesus em mim? Se a pessoa começar a dar risada e falar assim: Jesus e você? Eu vejo tudo menos Jesus. Tudo que você faz precisa demonstrar Jesus. A transformação, ela passa. A transformação que acontece em você, ela é vista. E se você não consegue mostrar essa transformação do Senhor Jesus em você, talvez seja porque você está a quilômetros de distância dele. Se você luta para vencer um vício, um pecado, uma condição errada, ruim,
se Deus não está transformando a sua jornada, pense primeiro quão distante você está dele. Porque lembra, a transformação acontece à medida que você caminha com ele e faz aquilo que ele pede. Você não precisa ser um especialista para discipular alguém. Você precisa ter um coração aberto. Senhor, me ajuda. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa saber tudo da Bíblia. Basta você imaginar os patriarcas aí da tua família, não é nem da Bíblia, da tua família. Muitos deles aprenderam a ler com a Bíblia. Quem já ouviu isso? Você fala, olha, meu bisavô era analfabeto, mas ele aprendeu a ler com a Bíblia. Não tinha metade do estudo que você tem. Ele não tinha metade do conhecimento que você tem, mas fez a diferença. Tanto fez a diferença que hoje você está aqui. Tanto fez diferença que hoje você está aqui. Porque as bênçãos do Senhor vêm de geração em geração. E você vai deixar morrer em você? Ou você quer que os seus filhos, os seus netos e todos os demais que cercarem e cruzarem o teu caminho sejam abençoados? É assim que funciona o discipulado. Quando Cristo se torna real nas nossas vidas. Quando você começa a desejar que os outros também vivam o que você vive. Isso pode começar de uma maneira simples. Eu estava conversando com a Salete ali na porta sobre isso hoje. Pode começar com um café. Chamar para um café. Uma conversa intencional. Se relacionar com as pessoas. Uma oração por um amigo. Garanto que todos aqui têm amigos aqui que não são cristãos. A pergunta é, quantas vezes na semana passada você orou? Estou nem falando conversou. Orou por essa pessoa. Quantas vezes você dobrou o joelho e falou, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor é na minha vida, eu quero que o Senhor seja na vida de fulano. Senhor Jesus, transforma o coração dessa pessoa. Quantas vezes você fez isso na semana passada? Percebe como a gente muitas vezes está errando no simples. A gente está errando na base. Como é que a gente vai orar se a gente mesmo não tem relacionamento com Deus? Como é que você quer que o outro tenha relacionamento com Deus? Aí você entra naquele discurso, então, deixa eu melhorar a minha vida primeiro, aí eu vou fazer. Não! Começa agora. Se você identifica, puxa, eu preciso crescer na minha vida de fé, no meu relacionamento com Deus, não é amanhã, é hoje. Dobra o seu joelho e fala, Senhor, eu sou imundo, eu sou pecador, eu preciso mudar, me perdoa, transforma a minha vida. Amanhã eu quero falar de Jesus para alguém. Amanhã eu quero orar por alguém. Amanhã eu quero impactar a vida de alguém. Amanhã eu quero fazer isso. Mas começa a transformar a minha vida agora. Não é, quando eu estiver bonitinho, quando eu estiver... Não! Você não entendeu nada. O Senhor Jesus passou por você e falou, ei, levanta, me segue. E ele foi. Ele seguiu. E a gente está lá, sentadinho, esperando o anjo do Senhor aparecer, fazer um passe de mágica. Transformei. Vai, agora pode ir. Começa hoje o nosso relacionamento com Deus. Eu quero concluir trazendo desafios. Lembra que eu falei que toda mensagem vai ter desafio? E você pode ser aquele Éder lá atrás e recusar falar para aquele auditório de 300 pessoas. Você pode. Você pode falar assim, eu não vou fazer isso que o pastor falou não, que é bobagem. O pastor sabe de nada. Nem conhece minha vida. Não sabe da minha correria. Deixa o pastor para lá. Você pode fazer isso.
Só que a tua vida vai continuar a mesma coisa. E o desafio que eu tenho para você é, em primeiro lugar, não pense que você não tem tempo. Não pense que a tua rotina é corrida, que a tua família é complicada demais. Jesus não está te chamando para complicar ainda mais a tua vida, mas Ele está te chamando para fazer diferença. Então eu queria que você, nessa semana, fizesse o seguinte. Em primeiro lugar, separe um tempo com Deus. Pode ser pequeno, mas que seja intencional. E nesse tempo você vai fazer uma oração muito simples. Senhor, o Senhor me conhece. Me mostra as pessoas que eu devo me relacionar. Essa é uma oração que Deus responde assim, ó. Senhor, me mostra as pessoas com quem eu devo me relacionar essa semana. Quando isso acontecer, não ignore, que Deus vai trazer à sua mente pessoas. E talvez Ele vai trazer pessoas que você vai falar assim, não, acho que Deus confundiu, essa não. Deus, escolhe outra, essa não. Não. Se Deus trouxe o seu coração, é essa pessoa mesmo. Tá? Não ignore isso. Senão Deus vai olhar e falar, você pediu, eu falo, você ignora. Deus colocar no seu coração, anote. Depois você vai fazer duas coisas. Você vai começar a orar por essa pessoa. Se Ele trouxer mais de uma, amém, ore. Coloque essas pessoas em oração. Apresente essas pessoas diante do Senhor. E ore todos os dias por essa pessoa. O segundo passo, se aproxime dela. Deus não vai colocar uma pessoa que você não tem contato, tá? Deus vai colocar uma pessoa que mora lá na Bahia. Não. Ele até pode fazer isso, mas Ele não vai fazer isso. Ele vai colocar pessoas que estão no seu dia a dia. Pessoas que você vê todos os dias. E o desafio é, você vai chamar essa pessoa para uma conversa. Vou ensinar teologia para ela? Não! Está proibido. Eu, pastor da igreja, te proíbo. Você não vai falar. Não vai falar nenhum versículo. Você vai... Vamos tomar um café? Eu quero tomar um café com você. E você vai conversar com essa pessoa. As mulheres, né, que gostam de chá. Toma um chá. Faça um convite. Manda uma mensagem. Nada forçado, nada pesado. Difícil isso? Estou esperando a próxima parte? Não, é só isso. A tarefa dessa semana é essa. É você orar, buscar do Senhor uma pessoa pela qual você vai orar todos os dias. E não é aquela oração, Senhor Jesus, apresenta a Mariazinha, que o Senhor traga ela para a minha igreja. Não, não é essa oração não, tá? Também não é essa oração. Senhor Jesus, o Senhor trouxe ao meu coração aqui fulano. Senhor, eu quero orar por ela agora, eu quero abençoar a vida dela. Senhor, eu quero que essa pessoa tenha uma experiência contigo. Eu quero que essa pessoa seja transformada pelo teu amor. E Senhor, usa a minha vida para ser esse canal do teu amor para ela. Essa oração que você precisa fazer. Essa oração que você precisa fazer. E Deus vai responder. Não se surpreenda se durante essa semana essa pessoa te procurar. E do nada chegar assim, puxa, estou enfrentando uma luta. Puxa, está difícil a situação. Aí você vai olhar assim, valeu Deus, vamos orar. Eu já passei por isso. E eu sei quem pode te ajudar. Eu sei quem pode ser bênção na tua vida. Vamos orar? E você vai orar. E você vai colocar essa pessoa diante do Senhor. E tudo aquilo que você já veio fazendo, orando todos os dias, você não vai parar não, você vai continuar orando por ela.
você vai ver se materializar. E você vai falar: Senhor, sendo eu quem sou, pecador como eu sou, limitado como eu sou. Uau! Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez. Porque o Senhor fez. Não desperdice o tempo. Não desperdice. Deus vai te conduzir. Ele vai te conduzir. Porque se a gente for escolher as pessoas, a gente vai escolher só as pessoas que a gente gosta. E o Senhor Jesus não está preocupado nas pessoas que você gosta. Ele está preocupado com o perdido. Ele está preocupado com aquele que está indo para o inferno. Ele está preocupado por aquele que está sofrendo e não sabe a saída. Não conhece o caminho. Aí o Senhor olha e fala: deixa eu ver quem eu vou usar. Fulano ali. Uau. Trabalha no Vespasiano. Deixa eu vou usar Renato. Renato, você vai falar com ele aqui. Ele vai fazer isso ou não? Não, a Renata ele vai usar quando o cara for lá na farmácia. Mas no Vespasiano ele fala assim: uau, quem que eu vou usar aqui, hein? Ai, meu Deus do céu, estou procurando aqui. Meu Deus do céu, não, né? Deus falando muito. Ai, eu do céu. Olha, o Luciano trabalha aqui. Já sei quem eu vou usar. É assim que Deus age, gente. É assim que Deus age. Ele quer corações dispostos. Ele quer coração que fala assim: Senhor, eu tenho muito que crescer, eu tenho muito que amadurecer, mas eu sei que o Senhor pode me usar. É isso que você vai fazer essa semana. E na semana que vem a gente vai falar mais. Na semana que vem a gente vai dar outros passos. Essa primeira é justamente essa: levante e segue. Segue. Começa em nós. Nós precisamos seguir a Jesus antes de desejar que os outros sigam. Às vezes a gente quer que os outros sigam Jesus, sendo que a gente mesmo nem segue. Então você vai falar: Senhor, em primeiro lugar, eu quero te seguir. Eu estou há 60 anos na igreja, mas eu quero te seguir. Eu quero responder ao teu chamado. Eu quero que o Senhor faça algo no meu coração. E use a minha vida, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer. Coloque-se de pé, meu irmão, minha irmã. Acredite, Deus vai colocar pessoas no teu caminho. Acredite, Ele vai transformar a sua vida enquanto você serve, enquanto você se coloca à disposição. Mas primeiro, começa você seguir, você buscar. Comece a seguir. O primeiro chamado é para você. Vem e segue-me. Vem e me busca. E depois sim, vamos caminhar juntos? Vamos seguir em frente? Feche seus olhos. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua Palavra. Quando o Senhor chama os discípulos, ó Deus, para esse relacionamento íntimo, para essa caminhada, para essa jornada, nós estamos aqui, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. E Deus, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor, Senhor, que o Senhor fale, Deus, a cada um aqui de uma maneira muito singular, Deus, onde as minhas palavras não alcançaram. Pai, que o Senhor venha, Deus, trazer o convencimento a todos aqui, Senhor. Nós precisamos mais do Senhor. Nós precisamos mais de Ti. Nós precisamos levar mais a sério a nossa caminhada com o Senhor. Nós precisamos responder a esse chamado de vem e segue-me. Senhor, inquieta o nosso coração para que nós possamos responder a esse chamado. Inquieta, incomoda, gera incômodo dentro de nós, ó Deus, para que nós possamos responder ao Senhor, para que nós possamos
e então, a partir de então, começar essa jornada, porque o Senhor nos chama para seguir, para cumprir um propósito teu, através de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor não chama aqueles que são super capacitados, mas o Senhor chama aqueles que têm um coração disposto a servir. Senhor Jesus, não deixe essa mensagem morrer na nossa mente, mas faz com que ela desça no nosso coração e a gente se lembre dela todos os dias dessa semana, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos faz lembrar durante essa semana desse desafio que não tem, de desafio não tem nada, não é nada desafiador. Senhor, que cada um aqui possa levar a sério, Deus, e decidir se relacionar um com o outro, se relacionar, ó Deus, com as pessoas. Pai, age em nós, transforma as nossas vidas e faz nova todas as coisas em cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém.